Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso canal democrático. Comigo, né, Anderson Rodrigues. E hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo André Xavier, que já esteve aqui na semana passada falando de carnaval, falando do bloco esperando o metrô, falando de transporte, né? Mas dessa vez nós vamos falar de outro tipo de transporte, transporte público realmente, né? Como a gente já havia prometido, né, o André Xavier é um militante aí de décadas de transporte público, né? E nós ficamos de trazer ele é, para falar, né, dessa luta, para falar como está o nosso transporte público, né? Diga de passagem, né? Não tem uma semana que não fica sem ter um acidente aqui é, na região metropolitana com ônibus, né? Então é bom a gente trazer essas pautas de utilidade pública, né? Seja bem-vindo mais uma vez, André. A casa, como eu disse na última vez, a casa é sua. Muito obrigado, Anderson, aos sindicatos enfermeiros como um todo. Prazer estar aqui para discutir esse tema, né, polêmico e Sim, dramático, sim. que é o transporte coletivo. André, fala um pouco, né, para nós sobre a sua luta, né, a sua história com o transporte público, né, de BH, né, da região metropolitana, né, da sua liderança como um todo, né? É, isso remonta a décadas, tá, Anderson? Eu sou de uma região periférica, que é do Barreiro, né? E quando nossa família foi para o Barreiro, não existia ônibus, né? Como não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? Nós que juntamos e lutamos por tudo isso lá, meu pai principalmente, mais velho, né? Mas é uma luta antiga e no início da década de 80 nós criamos na cidade industrial, que a gente reunia na Cúria Metropolitana ali na Praça Semig, vários movimentos de transporte de Betim, de Contagem, de Ibirité, da região do Barreiro, da região oeste de Belo Horizonte, lutando pela melhoria do transporte. Naquela época a gente também já falava do metrô. Para você que não assistiu o nosso último episódio, né, esperando o metrô, né, a gente falou um pouquinho, por que foi criado esse bloco, né, por que que ele tem esse nome esperando o metrô, né, então realmente ela foi tema, foi campeã, né, das marchinhas de BH aqui, 2019 ou 18, se me falha a memória, 2018. 2018, né, com trazendo A sátira, né? a Sasha realmente que quando era criancinha, né, já contava isso, esperando o metrô, hoje sou avô, o metrô não chegou, né, no Barreiro. Então é algo que a gente fica pensando, qual que é a dificuldade dos que os projetos realmente que possam facilitar a vida dos trabalhadores, as vidas das pessoas, né, não vai para frente, né? Não consegue, não caminha esses projetos, né? Um projeto igual esse, né, que poderia ser muito mais amplo, não só o metrô até o Barreiro, mas como o trem poderia chegar até o Centro-Oeste, Minas, que tem malha férrea para isso, né? Que ia diminuir a questão do trânsito na 381, na 050. Então, assim, eu acho que são situações que precisamos entender, né, e avaliar por que que os nossos governantes não têm esse interesse, André. Que não se chega, né? Você que está à frente não só do transporte público, mas da questão do metrô de fato. Qual que é a justificativa para o metrô não chegar até o Barreto? É, é uma, vamos se dizer, é multifatorial, viu, Anderson? É, sim, muita coisa. Primeiro, assim, eu queria iniciar dizendo assim, gente, o transporte, ele é direito garantido na Constituição brasileira. Se a gente tem a hora que fala do SUS, fala da educação, o transporte também é direito garantido na Constituição brasileira. E, infelizmente, 63% do povo brasileiro, a outra pesquisa aí feita pela Fundação Getúlio Vargas, acha o transporte, Anderson, ruim ou péssimo. Então, é algo realmente que teria que ter alguma mudança radical, né? E a pressão
dos empresários rodoviários, né, dos empresários de ônibus rodoviários, de transporte rodoviário, é muito forte. Esse lobby é muito forte no Brasil inteiro e, infelizmente, o planejamento de décadas no Brasil, infelizmente, priorizou, né, o transporte rodoviário, o transporte individual, em detrimento do transporte massa. Então, André, a gente pega aí a população que vem sofrendo muito com essa questão do transporte, né? Como de fato essa população pode se unir à sua luta, né? Que é a luta deles também, né? De todos, né? E todos do fora minha que não utilizo o transporte público, mas que me afeta também a partir do momento que o transporte não é de qualidade, que ele fica quebrando, que ele fica parado, segurando o trânsito, né? É, como que as pessoas podem, de certa forma, contribuir com essa luta? Anderson, infelizmente, parte da, dos usuários, né, da população em geral, começa a optar por transporte individual, para correr desse transporte, né, triste que a gente vive aqui em BH, região metropolitana, podemos dizer até do país, né? Pessoas começam agora a pegar Uber, 99, comprar moto, né? A parte de bicicleta. E Sim. muita gente, Anderson, parece que a gente não vê e tudo, muita gente anda a pé. Muita gente. Grandes percursos. Então, o transporte público, pela sua qualidade e preço, ele vem perdendo usuários nos últimos 10, 15 anos de uma maneira muito grave. André, nós tivemos aí há pouco tempo aí um debate gigantesco, né, na Câmara dos Vereadores aqui de BH sobre a CPI do transporte. O que que deu, né? Pois é. Deu em Mano, pizza, vamos dizer assim? não deu, não, Anderson, ainda não deu em pizza, não. Mas assim, a gente pode se organizar, né? Nas comissões regionais de transporte e trânsito, a gente pode se organizar num fórum agora está sendo criado em defesa do transporte público, no seu bairro, né? Fazendo protesto, mandando e-mail, mandando WhatsApp para a Prefeitura de Belo Horizonte reclamando dos horários de ônibus e tudo. E nós vivemos aqui em BH e região metropolitana o que a gente chama da máfia do transporte coletivo. São muito poderosos, são muito unificados. É um grupo muito fechado que comanda praticamente todo o transporte coletivo da região metropolitana. É a turma que recebe à vista, né? Em Belo Horizonte recebe subsídios vultuosos, né? Depois a gente pode até entrar um pouco nisso. Sim. E tem muito poder na Justiça, na Câmara de Belo Horizonte, na Assembleia. Né? Para vocês terem uma ideia, propuseram uma CPI na Assembleia Legislativa, Anderson, não conseguiram as assinaturas até agora. Tem inclusive gente que retirou o nome da lista para construir a CPI, implantar processo CPI lá. A CPI aqui, as últimas notícias que nós temos, teve indiciamento de algumas pessoas, né? O senhor Rubens Lessa, que é um dos grandes empresários aí, do presidente da Sumob também, da ex-BH Trans. Então, temos que acompanhar, né, assim, de maneira mais clara, como isso está se dando, porque a pressão, né, em cima da Câmara poder continuar com um processo de fiscalização e tudo é realmente muito difícil. Tem que ter mais pressão popular, mais envolvimento de outros setores para que a gente consiga vencer essa máfia de transporte. Interessante, né? Como você falou, né, André? Teve deputado que
retirou o nome do pedido de CPI. Eu pergunto, será que os 77 deputados que nós temos, né? Tá tudo ok o transporte? Ou por parte deles, ou grande parte deles? Será que eles não conseguem ver o risco que tá esses ônibus que a gente vê, né? Pare e pensa para você ver. Se você estiver andando com um carro com pneu careca, com farol queimado, vidro quebrado, eh, você é parado no abrigo, seu carro é removido para o pátio, né, com documento de carro atrasado, você o seu veículo é removido para o pátio, enche de multa, né? Agora a gente está vendo ônibus, né, com situações aí, ônibus pegando fogo da Antônio Carlos, ônibus perdendo freio, perdendo o eixo do inteiro, igual aconteceu, tá com uns 15 dias. Então, assim, são coisas que não dá para a gente não entender como que o poder público deixa isso acontecer. Dá um exemplo mais claro de desrespeito. A passagem subiu, né? Veio a decisão do juiz desembargador para que se retornasse o valor dela. Levou-se 2 a 3 dias para voltar essa passagem, cobrando preço maior, a mais caro, né? E depois, quando voltou, podia voltar a passagem ao preço alto, né? Que caiu, acabou um ano que, no caso, que era permitida essa questão de todo o reajuste, né? No mesmo dia ela mudou. Ou seja, isso, né? Se fosse uma ação judicial comum, era caracterizado má fé. E por que que os empresários não é? Qual é o medo que a justiça tem de se tomar atitudes contra esses empresários, contra essa situação? Então, é uma situação que realmente a gente não consegue entender, né, André? É, e o que que nós, né? Qual que é o que que nós podemos fazer, né? Enquanto entidade sindical de outros setores, né? Como que a gente pode contribuir com essa luta que ela é de todos, como eu falei, mesmo eu não usando, ela é de todos, porque afeta os nossos trabalhadores, afeta a minha vida no trânsito, dirigindo. Como que a gente pode contribuir, né? Mais assiduamente, vamos dizer assim. Você falou que a gente pode fazer as denúncias, tudo, mas enquanto entidade, como que a gente pode estar fazendo algo para contribuir? Denunciando também? Também. Mas eu acho que a gente tem que criar uma consciência de que transporte tem que ser um transporte de massa, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Tem que ter transporte de massa, né? Eu acho que a, a escolha que todos os governos passados aí fizeram em relação ao transporte rodoviário, transporte individual, é realmente equivocada, né? Sim. É realmente equivocada. Então nós temos que entender primeiro isso. Nós temos que ter, Anderson, metrô até Betim, metrô até Santa Luzia, metrô até em Neves, né? Metrô até a área hospitalar. Nós temos que criar condições para que as pessoas gastem menos tempo, né, no trânsito, tenha mais qualidade para ter mais qualidade de vida, né? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que criar consciência. Então, eu acho que os sindicatos, né, de classe, tudo, deveriam lutar primeiro por esse transporte de massa, né? Segundo é isso, você falou aí, gente, o transporte coletivo é isso que você falou, né? Ônibus sem letreiro. Nós pegamos um ônibus de avesso ali na estação Barreiro, de uma fiscalização da prefeitura, que precisa se intensificar, né? Porque o Sim. pessoal recebe um dinheirão e pneu esfarelando. O pneu não estava nem careca mais não, o pneu estava esfarelando. O pessoal pegava assim, o pneu esfarelava. Falta de segurança total para o usuário. Como é que você carrega 70, 80 pessoas ali dentro? Sem nenhuma segurança para o motorista, já não tem trocador. Para os vários usuários, são pobres que moram na região de periferia. Então, assim, o Ministério Público tem que mostrar mais a cara, né?
A justiça tem que parar de ficar dando liminar para esses mafiosos que só querem engordar o bolso e temos que realmente lutar por mais qualidade nos ônibus, né? E vou te falar, tá? Esses ônibus novos estão tendo aí, tudo isso aí já está no contrato há muito tempo, não estava sendo cumprido, os recursos que eles receberam já dá para ter comprado esses ônibus há muito mais tempo. Ficam fazendo uma festa aí com 400, 500 ônibus novos que já deviam ter sido trocados há anos atrás. Então tem que parar de enganar o povo e dar mais qualidade do transporte, porque transporte também é saúde. A pessoa fica uma hora e meia, 2 horas. Hoje eu saí 7h20 do Barreiro, cheguei 9 horas aqui no Maleta, aqui no centro da cidade, sem muita escola funcionando, sem nada, né? Então eu uso o sistema de transporte, então realmente eu sei que é realmente algo dramático e que se todos pudessem não usar, Anderson, não usariam, sabe? Então eu acho que nós temos que reverter, né, essa situação. E é isso mesmo, cara. Acho que a gente tem que pensar de uma forma de a gente conscientizar a nossa base da importância que é a questão de um transporte que seja de fato, né, coletivo, né? A gente pegar um metrô, a rapidez que é, né? A eficiência que é a, a facilidade para as pessoas tentando, né? E diga-se de passagem, o tamanhozinho que é o nosso metrô aqui, né? A quantidade de vagão que tem, então assim, é surreal, né? Agora, as pessoas também têm que aprender a votar, né, gente? Não adianta a gente ficar debatendo, falando aqui, se vocês vão aprender a votar. Não tem outro jeito. A gente tem que começar a entender, né, que quem faz isso tudo é o executivo. Lógico, tem um apoio do legislativo que vai atrás de verba, que faz toda essa questão, mas quem faz as obras é o executivo. Quem traz os projetos. Então, assim, temos que começar a pensar, né, qual que foi o projeto, né, que teve para Belo Horizonte, né, ou que teve que foi para Minas Gerais nos últimos anos. Qual que é esse projeto te atende? A sua vida mudou alguma coisa? Lógico que a minha vida só fica deitado em casa, não muda em nada, né? Mas a gente que vem trabalhar todos os dias, a gente que trabalha todos os dias, igual a maioria das pessoas que assistem o nosso podcast, né? Tem que mudar alguma coisa, né? E para melhor. Então a gente tem que começar realmente, tem que discutir política, né, André? Se a gente não fizer essa discussão política, a gente não discutir política com a nossa família, por exemplo, qual que é o seu vereador vem cá pedir voto, você, qual que é o seu projeto? Como que é o seu projeto? Não é? Não só para não só para o transporte, mas para a saúde, né? Para a cultura, que a gente, né, fala tanto de cultura. E é importante a gente pensar que a cultura ela faz parte da nossa vida também, que é um bem-estar para nós estar bem, para a gente poder ir nos parques, ir no show, ir no cinema, né? Então, assim, isso tudo tem que ser de forma gratuita, não tem só que dar ficar dando dinheiro em shopping, não. Isso é obrigação do Estado, isso é obrigação da prefeitura, né, Dé? Eu tô falando bobagem aqui. Não, claro que não. E eu concordo, acho que a Prefeitura de Belo Horizonte aqui tem grande responsabilidade. Por quê? Porque deu um subsídio de mais de 500 milhões de reais para os empresários, fiscaliza pouco, Meio bilhão, né, né? cara? Meio bilhão, É gente, dinheiro demais. de dinheiro público, do dinheiro que nós gastamos lá. E tem mais, Anderson, 340 milhões agora para esse ano, para essa qualidade de transporte que é apresentada aqui em Belo Horizonte. Então nós temos que cobrar do prefeito, temos que cobrar dos vereadores que ficam votando junto com os empresários de ônibus, em vez de Sim, votar a favor do sim. usuário, do trabalhador da periferia. Então realmente nós temos que politizar mais essa questão, né? Porque realmente a situação de transporte em Belo Horizonte está difícil. Não cumpre horário, não tem mais trocador, né? Não tem mais trocador. Ônibus com segurança péssima. E agora o metrô privatizado, né?
Então, assim, é uma situação muito crítica, preço muito caro, né? Preço muito caro e realmente a qualidade totalmente fora dos padrões aí para um ser humano, né, poder ir trabalhar e voltar da sua casa para o seu bairro, né? Então, realmente nós temos que mudar isso. André, essa retirada dos tocadores acho que foi uma afronta tão grande à classe trabalhadora e principalmente ao usuário, que o risco, né, que o motorista tem, ele é grande demais. As pessoas não percebem esse risco que é para ela, né? Então, assim, tirou postos de trabalho, né? E ficou por isso mesmo. Teve. Qual que foi a contrapartida? Ô Anderson, você veja bem, além de tirar os postos de trabalho, está assim explodindo o problema de saúde mental com os motoristas de coletivos na região metropolitana. Afastamentos diversos em todas as empresas, em todos os locais. Então, realmente, nós temos que. Nós somos a favor, né, gente, da tecnologia, Sim. mas nós somos a favor também de garantir emprego das pessoas. As pessoas têm que sobreviver, né? Ficaram de realocar os trocadores em outras funções? Mentira. Mentira, foi para diminuir custo, para poder aumentar o lucro. Sobrar mais dinheiro. Isso, então não pode ser assim. Não, nós temos que entender a vida de outra maneira e entender que transporte é um direito público. Então, realmente, é uma questão de saúde, uma questão de segurança e uma questão de mobilidade da população nossa aqui de Belo Horizonte e região metropolitana. A gente pega cidades, né? Tem cidades aí que eu fui de São Paulo, que eu vi, passou uma reportagem há pouco tempo. Lá não se cobra a passagem. O transporte é público mesmo. Né? Anderson, esse ano, as eleições aqui, Brasil quase todo, a questão do transporte coletivo vai ser uma das principais questões. Sim. Né? Em Belo Horizonte, as pesquisas todas já demonstram isso, que o transporte é o tema. O tema. E para mudar o transporte coletivo aqui, tem que enfrentar a máfia de transporte. E não é qualquer candidato que vai querer enfrentar essa máfia poderosa. Né? Porque nós estamos vendo aí a prefeitura não enfrenta, porque não fiscaliza ônibus velhos e, além disso, o subsídio, mais o preço da passagem. E nós temos diversas cidades em Minas Gerais e pelo Brasil afora que já tem tarifa zero. Né? Nós temos um pouco de tarifa zero até aqui em Belo Horizonte. Uhum. Eu acho que o futuro do transporte público é construir boas propostas de tarifa zero. Sim. Tá certo? No transporte público. Brumadinho aqui nós temos, Sarzeto nós temos, Ibirité nós temos, para poder falar cidades próximas, parece que Nova Lima também vai implementar. Tem, além de ser um direito do usuário, tem também a própria questão que ajuda muito nos comércios locais, nas Sim. próprias cidades. Ajuda a girar a economia local. Então, a tarifa zero tem diversas questões, são excelentes para a cidade, para a localidade, né? Realmente, assim, melhorar o desenvolvimento econômico da região. Então, eu acho que o futuro é realmente tarifa zero, nós temos que caminhar para isso, temos que ver com clareza quem paga, quem, quem tem muito tem que financiar de alguma maneira o transporte, quem não tem não pode pagar. E muitos já não pagam, né, gente? Porque, inclusive, é direito. Você está indo procurar um trabalho, você entrou no ônibus, você não tem dinheiro, é direito seu ir procurar o trabalho. Né? Quem não sabe disso, que sabendo. É direito seu ir buscar o trabalho, mesmo você não tendo lá os 5,25, os 6,80, os 9,90, sei lá, dessas passagens absurdas que nós temos aqui na região metropolitana. André, e as pessoas que precisam
de um apoio especial, não, de uma, que os cadeirantes, por exemplo. Como que fica essa O situação, Anderson, cara? Que a gente tá falando aqui de pneu careca esfarelando, a gente tá sabe? falando aqui de água entrando, chovendo mais dentro do ônibus que de fora. E como que fica essa situação? Ô, Anderson, não sei se você ouviu, já não é para rir, não é para chorar, mas Oh, perguntaram um dia desse para um cara desse do sindicato das empresas aí, que faz parte da máfia também. Não, mas que o ônibus tá. A menina abriu a sombrinha, ela filmou assim, tava chovendo lá dentro do ônibus e tudo. O senhor teve a coragem de dizer que é culpa do usuário, que o usuário às vezes não fecha aquela tampa lá em cima direito, ou então que fica arrancando as borrachinhas dos vidros, por isso que chove lá dentro. A pessoa teve coragem de falar isso. absurdo, cara. Então, isso é um absurdo, né? Então, assim, essa é uma coisa. A outra, Anderson, eu tive experiência com um amigo nosso, mandando um abraço para ele, Vinícius, lá do Barreiro, Grande Vinícius. do Abraço, Tirol, Vinícius. né? Do Conselho Municipal da Juventude, passou em Direito na FMG. Pessoal, se a gente contar a história do Vinícius, você chora. Pessoal, ele esperou 3 ônibus para tentar subir com a cadeira de rodas dele, que é motorizada, no ônibus perto da casa dele, não conseguiu, ter que voltar para casa. Nenhum dos 3 ônibus, o elevador funcionou, Anderson. O Absurdo elevador isso. não funcionou. E aí nós vamos falar de mobilidade, né? Que nós temos que pensar nisso também, na Sim. mobilidade como um todo. Eu andei com o Vinícius um dia desses, fazendo inclusive filmagens no centro do Barreiro. Não foi em periferia do Barreiro, não, gente. No centro comercial rico do Barreiro. Pessoal, impossível um cadeirante, primeiro, andar sozinho, e às vezes a cadeira eu nem sabia, cadeira, pessoal, 85 quilos, tá? 85 quilos. O pai dele sozinho não consegue tirar a cadeira dele dos locais que ficam, não. Tem que parar, pedir ajuda, chamar 2 pessoas para levantar a cadeira. Isso é falta de dignidade e de humanidade com o ser humano. Então, as pessoas com deficiência também precisam ser tratadas como cidadãos e cidadãs da cidade. Então, é um absurdo. E isso, gente, é no Barreiro, é no centro da cidade, é em todo lugar. Então, assim, a mobilidade é muito mais do que um ônibus novo lá com letreiro. Nós temos que pensar também em solidariedade, né? E no humanismo com as pessoas que mais precisam. E muita gente fala assim, não, eu vou pegar você e vou colocar aqui dentro. Não, gente. O cadeirante, ele quer ter a dignidade dele poder fazer as coisas. Ele pode fazer as coisas, então tem que pegar, ele tem que ter a liberdade de ir com a sua cadeira, entrar, ficar se aproximar do elevador, né? Colocar a cadeira no elevador, ir para o local destinado aí dentro do ônibus com dignidade que todo mundo tem. Ninguém quer ser carregado, não, né? Então, assim, eles não podem ser limitados dessa forma. Então, é uma forma que limitam essas pessoas. Ainda, sim, falando de mobilidade, André, tem as situações dos motoristas que não têm educação. Vê a rampa pro cadeirante ali, vai lá e para o carro na frente da rampa, tampando a rampa para a pessoa sair. Então, assim, as poucas rampas que tem, a gente vê essa falta de educação, né? Acho que, além de ser provavelmente, assim, eu não sou expert, mas eu acredito que deva ser uma falta do motorista, né? Vamos dizer, passivo de multa, provavelmente, né? É uma falta de educação, de respeito, né? De empatia, né? Porque a gente já tem tão poucas rampas, né? E aí essa mobilidade vai se reduzindo ainda mais, né? Mas é lamentável a situação da mobilidade em Belo Horizonte, uma cidade grande, né? Uma cidade importante para o Brasil, né? E ainda ter essas limitações, né? Pessoal, estamos recebendo aqui hoje André Xavier, né?
Xavier que é militante aí da saúde, do movimento do transporte, né? Faz parte do Bloco Esperando no Metrô, esteve aqui na semana passada, né? E hoje estamos aqui falando de transporte, né? Uma pauta importante para a nossa vida, né? Então, questão de utilidade pública, né? Acho que é importante a gente frisar isso, né? E como disse o nosso prefeito, né? Diz que é tolerância zero. Mudou alguma coisa depois dessa fala dele? Eu achei até de forma irônica. Ó, eu vou te dizer uma coisa, viu? Se a população de Belo Horizonte hoje se juntasse toda e tivesse tolerância zero com esse transporte de má qualidade caro que nós temos, o que poderia acontecer? Muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, assim, eu tolerância zero, vou fiscalizar. Não, é obrigação da prefeitura fiscalizar. Por que não Ela, fiscalizou antes? nós que pagamos, os ônibus estão caindo, cai eixo, pega fogo. Ela está dizendo que a tolerância zero, que ela está fiscalizando. Se ela não estava, ela foi omissa. É passiva de processo na justiça. Sim. É tolerância zero em cobrar multa. Ué, todos nós temos que pagar a multa, todos nós temos que pagar nossas dívidas. As empresas, então, não estavam pagando. É isso, né? Então, agora a prefeitura está cobrando. É improbidade administrativa, é justiça também. Então, isso não cola, viu, Anderson? Isso não cola, isso parece mais coisa eleitoral e Sim. aumentou um pouquinho assim as fiscalizações. Não, nós queremos fiscalização acompanhadas pelas comissões de transporte e trânsito que nós temos nas 9 regionais, que não são chamadas, né? Nós queremos fiscalização para ver quanto cada empresa está devendo realmente de multa e como é que está sendo feito para cobrar dessas empresas. Né? Nós queremos saber que esse subsídio que está sendo pago, quanto realmente está sendo descontado das empresas que não estão cumprindo os horários. Então é o seguinte, falta transparência também, Anderson, e participação popular nessa questão de transporte. Isso aí é uma questão central. E a Câmara Municipal fiscalizar mais, né, gente? Não é 3, 4, 5, 8 vereadores, não. Nós temos 41 vereadores e vereadoras em Belo Horizonte que deveriam cuidar com mais carinho da população que utiliza o transporte aqui na cidade. É um absurdo quando a gente fala de números, né? Como a gente comentou, né? R$ 500 milhões. É muito dinheiro. A gente está sucateado dessa forma. Nós estamos numa situação. A gente para pensar que a situação de Belo Horizonte beira ao caos. Porque nós temos aí uma população grande que usa esse transporte público, né? Nós temos uma população que usa porque necessita, né? Para vir para áreas hospitalares, para ir para o trabalho, né? Quem mora, as cidades dormitórias que nós temos aqui. Tem cidades aí que a gente sabe que as pessoas vão lá só para dormir, né? Que depende dessa viagem. A insegurança da pessoa de entrar dentro desse ônibus, a insegurança do próprio motorista, do trabalhador que se sente responsável e não tem força para lutar contra a sua empresa, porque sabe se for lutar, for fazer qualquer tipo de denúncia, né? Ou qualquer tipo de cobrança da empresa, vai ser demitido. Então nós temos também que pensar que isso já não dá mais para a gente aceitar, né? O metrô, né, que realmente precisa ser ampliado, né? Que a população também compre essa briga, né? E realmente para que as coisas mudem, porque se só nós ficar falando, né? As lideranças, vamos dizer assim, ficar falando, não resolve. A gente precisa que a população tenha, como o André falou aqui, tenha consciência, que tenha mudança de hábitos, né? E realmente denuncie, né? E o que o nosso órgãos fiscalizadores aí, não só dentro da Câmara dos Vereadores, mas como o próprio Ministério Público, né? Eles são omissos, gente. Todo respeito, né, a esses órgãos, né, que a gente tem um respeito grande, são omissos. Porque
não dá para deixar do jeito que está esse cenário é, de total descaso com a vida das pessoas. E por que que a gente fala isso, né? Porque acontece um acidente, isso sobrecarrega o trânsito, isso sobrecarrega o sistema único de saúde, porque as pessoas vão para lá, porque é, é o primeiro atendimento. Então, assim, é uma série de fatores. Então, a gente tem que começar a pensar que o problema de um é o problema do outro também, né? A gente tem que começar a Claro. ter essa consciência. Antes, você falou do metrô, só mais um dado aqui do transporte coletivo por ônibus, que é um outro assalto que estão fazendo. Nós temos ônibus, que a gente chama bairro a bairro, né? A gente chama, são linhas alimentadoras, né? Os amarelinhos, fica no bairro, leva ali para a estação, leva para não sei onde e tal. O Anderson, esse ônibus agora, ele custa R$ 5. Sim, Aí, 5 em Belo Horizonte. Aí, para você poder vir para a cidade, você paga só mais 25. O que que eles fizeram? Eles aumentaram o preço das linhas que andam menos e mantiveram o mesmo preço das linhas que andam mais, né, que chegam até o centro, entendeu? Então, como tem muito mais linhas alimentadoras, eles estão ganhando mais dinheiro ainda. A passagem está cara, eles recebem o subsídio e ainda aumentaram o preço dos ônibus que são de bairro a bairro. Sabe? Então, assim, é um negócio absurdo. Sobre o metrô que você falou, eu tenho um dado aqui, eu falo assim, tem que ter transparência, né? sim. Então, assim, nós queremos convidar a empresa, que vai fazer um ano já que ganhou a concessão do metrô, eu falo assim, ganhou de graça, porque, para quem não sabe, Anderson, um trem daquele, novo, custa aproximadamente 25 milhões, o metrô. Eles compraram a empresa por 25 milhões. Só comprar E um trem. ainda receberam todo o passivo da CBTU aqui de Belo Horizonte, mas uma cidade, Contagem, principalmente tudo, que o pessoal avalia que é mais ou menos 700 milhões, e mais 4,5 bilhões para poder reformar e levar o metrô até o Barreiro. Isso aí, antes, a gente chama do capitalismo sem risco. Esse aí é o famoso capitalismo sem risco, né? Porque é só ganhar dinheiro público, né? Adoram falar do público, né? Sim. Mas só pegam dinheiro público, né? É interessante a contradição. Para eles, pode. Para dar um Bolsa Família, para dar para alguém que realmente está precisando, não pode, não. É bilhões para eles, pode. Né? Então é isso. O Anderson, nós temos o quilômetro de metrô mais caro do Brasil. Veja bem, aumentaram a passagem para 5,30, próxima do ônibus agora. Estão dizendo que vai aumentar de novo, viu, Anderson? Vamos preparar aí. Estão falando aí que pode ter um aumento por ano, talvez em março tenha aumento. O metrô. Do metrô. Tá. Mas, vejam bem, e nós temos a passagem de quilômetro rodado mais cara do Brasil. Mas nós estamos querendo saber por que é isso. Por quê? Né? Então, assim, outro exemplo aqui, Anderson, que a gente gosta muito de falar lá de fora, não é? Isso. Esse empresário adora falar com os Estados Unidos, que é a Europa, que agora eles falam da China, né? Agora tem a China. Gente, já pensou Pequim, Xangai sem metrô? Nova York sem metrô? Gente, não existe. Então, Anderson, Nova York, Xangai, as cidades todas lá da Europa, no mínimo, são 200 quilômetros de metrô que eles têm. Lá na China já tem 1.000 quilômetros. Né? Você anda até 1.000 quilômetros de metrô, e ampliando, né? E crescendo. Aqui no Brasil, São Paulo é o maior antes, que tem cento e poucos quilômetros. Cento e poucos. É, cento e poucos quilômetros. O nosso aqui, 28 anos. 28 quilômetros. O nosso é 28. Entendeu? Então, assim, ou a gente faz realmente um investimento nesse transporte de massa, ou realmente nós não vamos conseguir reverter essa situação. Até porque nós já dissemos, é inversamente proporcional. Quanto menos pessoas andam no transporte público, mais caro você tem que botar a passagem. Sim. E ganhando ainda subsídio. Então, assim, é uma conta que não fecha, é uma conta que só o usuário paga.
Então, nós temos que investir em outras coisas, inclusive assim, a questão da tarifa zero é uma questão urgente, que eu espero que nessas eleições estejam presentes para que a gente pressione essa máfia de transporte a realmente pagar a conta também. Não dá só para o usuário, na boca, né, da roleta, poder pagar essa conta. É complicado, né? Porque a gente vê tanto dinheiro escorrendo pelos ralos, né? Um empresário, né? Uma empresa, né? E ela sugando todo esse dinheiro, né? Foi dinheiro os ônibus, agora o metrô, né? E a gente fica aí é, sem um serviço de qualidade, né? Então é importante a gente começar, como eu falei aqui, a pensar em quem a gente vota, qual que é o projeto. Gente, não dá para você votar por votar. O voto é a única coisa que ninguém te toma. Ninguém sabe quem você votou. Não sai comprovante. Não sai nada. Você vai lá e vota na pessoa que você. é, Desculpa, que você quer, né, e acredita. Então é importante você conhecer, fazer o debate, conversar com as pessoas, dar ouvido aos candidatos, entendeu? Fazer campanha para os candidatos e saber por que que você tem que fazer isso. É simples, gente. Porque a gente precisa sair dessa bagunça que está esse transporte público que a gente vive. E não é só o transporte público, né? Entre outras coisas, a questão das enchentes. Isso é um absurdo também, já não dá mais pra gente aguentar isso, André. Então, assim, são pequenos detalhes, né? De você parar para pensar em quem você vai votar, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, no transporte, na sua vida, na saúde pública, na sua vida na educação, que nós, né, que fazemos uso, né, das questões públicas, né, dos equipamentos públicos, que sofremos. Então, eu sempre gosto de falar, se todo governante, né, se todo executivo, se todo legislativo, né, e todo judiciário fosse obrigado a usar os equipamentos públicos por ser pessoas públicas, a coisa não estava assim, não. A coisa já estava boa, né, É André? verdade. Não, isso mesmo, né? E a gente está falando aqui de preço. Todo mundo lembra, gente. O metrô ficou aí a 1,80, né, Anderson? Isso. Por muitos e muitos, né? Mais de uma década. Sobreviveu, né? A 1,80. Sobreviveu. Aí o pessoal fala assim: ah, mas o governo federal dava um dinheirinho para poder fechar o buraco. Pessoal, vou falar com vocês. Salvar banqueiro pode? Pode, né? Salvar a turma do agro pode? Pode, né? Os empresários do BNDES tirar o dinheiro lá baratinho? Pode, né? Pode. Comprar jatinho, né? O pessoal que tinha lancha, jato, jet ski, não sei o que, não pagava imposto? Pode, né? E financiar um transporte que é direito pela Constituição, não pode? Que é pro pobre, né? Porque é pobre, né? Então é o seguinte, essas desigualdades nós temos que repudiar, essas desigualdades nós temos que combater. Não pode ser assim. Então, assim, temos que realmente construir um novo modelo de transporte público no Brasil. Transporte de massa, transporte que tenha corredor de ônibus, transporte na região metropolitana que vá para os lugares mais longes, né? Transparência, participação da sociedade. É isso que nós precisamos para poder melhorar o transporte público na nossa cidade, né? E na nossa aqui região metropolitana, que é um negócio assim, tão fundamental. E deixamos também, né, Anderson, aqui a cobrança, né? Nós queremos a CPI da Assembleia Legislativa do Transporte Público. Quem não deve, não teme. Por que tem deputado que está retirando o nome e dezenas que não querem assinar? O que está acontecendo? Você que ganhou o voto aí no estado todo, você tem a obrigação de dar resposta para isso, deputado ou deputada. Tem sim, porque o transporte está horrível. Se a gente for entrar, viu, Anderson, aí nos interiores de Minas Gerais, as coisas que acontecem,
é uma brincadeira, é uma falta de humanidade total. Então, vamos reforçar aí CPI na Assembleia Legislativa para poder realmente entender melhor o que é esse transporte público. E aqui, Anderson, nós não temos bilhete único, né? Muito lugar não tem integração. Então, assim, gente, nós temos que usar a tecnologia para poder beneficiar a população do usuário, não é só o empresário, não, né? Sim. Então, nós precisamos realmente mudar todo o modelo de transporte público aqui em BH, região metropolitana. Sem falar, né, que a gente está falando de dinheiro público e a obrigação da Assembleia é fiscalizar esse dinheiro para onde está indo, como está sendo gasto, né? E ainda contribuindo com a sua fala aí, os pontos de ônibus, né, é um absurdo, não tem um local decente para a pessoa esperar, não tem é puro mato, puro, tem um lugar para sentar, não, assim, a gente está numa época que isso é inaceitável, né? Inaceitável, né? Pode ser outro assim, né? Ponto de ônibus de periferia de um jeito, na área central de Sim, outro, né? Nós temos, você conhece também, que você morou no Barreiro um bom tempo, ô Anderson, nós temos lá a estação Diamante do Barreiro, aquilo é uma vergonha, porque ali vai o pessoal mais pobre do Barreiro. Então, aquela estação Diamante, nós já estamos lutando por isso, vamos criar uma comissão de transportes ali, daquela estação, ela precisa urgentemente de uma reforma. O povo não pode ser tratado da maneira que é dentro daquela estação Diamante, não. Então, realmente, vamos continuar lutando pela reforma na estação Diamante, por mais dignidade para todo mundo que utiliza lá, e vamos criar lá a comissão de transporte de estação Diamante para poder lutar por dignidade e melhor qualidade de transporte ali na região do Barreiro. né, eu sei que a luta ela não é fácil, né? A luta realmente é uma coisa que, como se diz, a gente tem tantas lutas a serem feitas, né? E essa transporte é uma das lutas mais importantes que a gente tem que fazer essa discussão, né? Ela não pode ficar parada, né? Acho que eu penso, né, que lutar por dignidade de mobilidade, por dignidade de transporte é o mínimo, né? Como se diz, saúde, educação, transporte, porque sem isso você não consegue chegar na educação, você não consegue chegar na saúde, né? Então, assim, temos que começar também a fazer essas reflexões. André, estamos partindo para o final. Sim, falar com o André é uma coisa fabulosa, que voa ao tempo, né? Como sempre falo, é uma enciclopédia realmente, né? Eu queria já te agradecer de coração, né, pelo seu tempo, né? Tá vindo aqui, falar um pouco da sua luta, né? Que isso aqui é só uma parte. Ele deve voltar mais vezes para falar de saúde, que ele sabe muito de saúde. A luta de saúde aí, ela é grande na vida dele aí, como conselheiro, né? Sempre teve aí na, nesses espaços de discussões. Então, eu quero agradecer já e falar para você mais uma vez que as portas são sempre abertas para você aqui, né? Agradeço de coração. Leve meu abraço no nosso querido Barreto lá, a todos lá. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, eu acho que foi muito legal, bom. Se deixasse, né, Anderson, a gente podia falar sobre transporte aqui mais uns 5 dias direto, só tomando água, porque é o seguinte, às vezes, né, é muita revolta, mas também nós temos muita esperança, né, Sim, que nós vamos reverter essa situação. Como diria o poeta aí, gente, utopia é o que a gente não fez ainda, né? E nós vamos fazer, nós vamos ter tarifa zero, nós vamos ter corredor de transporte, nós vamos ter um metrô baratinho para todo mundo pegar, nós vamos ter transporte de graça fim de semana, que é um outro absurdo, né, antes? Não tem sim, transporte domingo para o cara visitar sua família, visitar um amigo, né, ir numa festa, não tem ônibus noturno para a juventude, tem que ficar, né, parada no seu lugar. Então, assim, nós precisamos realmente mudar totalmente esse processo aí. E dizer, reforçar, né, gente? Ninguém, nada é de uma pessoa só. A luta é coletiva. Tem muita gente que está lutando pelo transporte na região metropolitana toda. Nós temos que realmente assim, homenagear, dignificar as pessoas, porque elas estão realmente lutando pela melhoria
da qualidade de vida nossa, e eu acho que isso é muito importante. Vamos valorizar esses lutadores aí de toda a região metropolitana que estão fazendo a luta aí pelo transporte, pela saúde e por dignidade aí do ser humano. Esse aí, a resistência, porque realmente teve um apoio atrás, né? A vida, ela se faz de uma história, né? E essa história, assim como o André, veio outros que veio mantendo a chama ali, às vezes quase apagando, às vezes aumentando. E é assim que é a vida, como o André falou, assim, a esperança, ela é fundamental, né? A esperança de um transporte bom, uma saúde boa, uma educação boa, e, né, para que a gente possamos ter uma vida no mínimo digna, né? Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Então, um beijo no coração de vocês, né? Se você não segue a nossa página, passa a seguir. Se você não segue o nosso canal no YouTube, passa a seguir, viu? Compartilhe, comente, deixe a sua sugestão, faça a sua crítica ao transporte público, deixe lá também, que a gente vai estar passando para o André, que ele também tá aí nessa luta aí, e acaba que essas redes sociais elas têm que ser usadas para isso também. Fique com Deus. Um beijo no coração. Até mais. Obrigado, André. Obrigado.